pessoal, meu nome é Douglas Fonon, seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais essa aula do módulo básico de Power Apps. Hoje é a última aula desse módulo, isso não quer dizer que essas aulas não vão continuar, a gente só vai fechar esse módulo agora e a partir depois desse vídeo a gente vai ter outros vídeos falando sobre funcionalidades, funções, fórmulas que você pode usar dentro do Power Apps, então fica ligado. Na aula de hoje a gente vai aprender como testar e publicar a nossa aplicação para que os usuários possam acessar. Nas aulas anteriores a gente viu quais são as diferenças entre os modelos de Canvas e Model Driven App, conhecemos um pouquinho do Power Apps Studio, a gente gerenciou um pouquinho como que funciona a parte básica do nosso aplicativo, como compartilhar com outros usuários, gerenciar permissionamento. Aí na aula passada a gente criou a nossa primeira app, uma app bem simples, e hoje a gente vai testar e publicar. Eu sei que esse módulo aqui é um pouco mais básico, mas é para dar para vocês uma estrutura, uma base mesmo para vocês começarem a criar o aplicativo de vocês, tá? Então fiquem ligados nos próximos vídeos aí do nosso canal. Bom, então na aula de hoje a gente vai testar e publicar a nossa app, eu vou dar algumas dicas sobre como fazer isso e vamos dar uma olhada nisso. Eu vou abrir um aplicativo já existente que eu desenvolvi aqui, ele é bem simples, é um aplicativo para gerenciar projetos, mas é só para criação e gerenciamento de alguns projetos simples. Eu tenho uma base de projetos lá no meu SharePoint e aí eu quero fazer algum gerenciamento através de um aplicativo para que seja mais fácil eu criar um projeto fácil enquanto eu estiver na rua ou fazendo algum tipo de coisa. Tá, então como que funciona isso? Eu já abri o nosso Power Apps aqui no Power Apps Studio. Eu tenho toda a estrutura de telas, as telas aqui para gerenciamento do meu projeto, detalhes dos meus projetos. E aí, começando a falar sobre testes, como que funciona? A gente tem um recurso muito interessante que é o Checker dentro do Power Apps, o App Checker. O App Checker ele serve basicamente para checar se tem alguma coisa de errado no seu código e não deixar com que você continue rodando ele com esse erro, tá? Então, ele vai falar para você se tem alguma coisa de errado com alguma fórmula, com algum botão que está fazendo alguma coisa que não deveria, algum comportamento que não faz sentido ali para a aplicação e vai dar erro. Então, eu vou exemplificar o que acontece quando a gente faz alguma coisa de errado. Eu tenho aqui um botão, eu tenho a propriedade de visible dele, ela tem que ser verdadeiro ou falso para poder mostrar ou não, e eu posso colocar alguma fórmula para checar isso. Então, eu poderia fazer se o usuário tem uma permissão tal, ou se alguma variável está com valor igual a tal coisa, mostra, não mostra, dá para a gente fazer esse tipo de validação. Mas se eu colocar uma fórmula que não existe ou que não funciona, ele vai me acusar isso. Então eu vou colocar teste igual a 1, 2, 3. Teste é uma coisa que não existe. Essa fórmula em si, ela não existe nesse formato. Não é assim que a gente faz validação se um campo tem um valor igual a tal coisa. E aí o que acontece? A partir desse momento, ele vai aparecer um xizinho para a gente não onde está acontecendo o problema e você vai ver que o App Checker também vai te dar mais informações aqui na hora que a gente acessa. Ele vai falar o que tem de errado. Então aqui no canto superior direito você vai ver o App Checker falando para você o que está acontecendo. Nem sempre esse erro vai ser super claro, super fácil de entender, mas aqui dá para vocês terem uma boa ideia do que está acontecendo. Isso vai funcionar também, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com dados, porque na hora que vocês estão trabalhando com dados, pode ser que você tenha clicado no botão de salvar e esse salvar tentou fazer alguma coisa que não aconteceu lá na fonte de dados, porque a fonte de dados deu problema, deu algum erro por algum motivo. Ele vai te mostrar, assim que você sair da ação, ele vai te mostrar esse xizinho também. Esse xizinho ele pode acontecer tanto quando acontece uma ação, quanto numa validação já na tela. O que isso significa? Pode ser que tenha alguns erros que não apareçam para vocês aqui direto, vai aparecer depois que você executar o código, tá bom? Então isso é para vocês ficarem ligados. Se você clicou no botão que era para salvar alguma coisa, fazer algum tipo de ação e ele não fez isso, voltem aqui para o teste que provavelmente vai ter um xizinho aqui do lado do botão falando para vocês o que aconteceu de errado. E aí vocês podem passar o mouse, ele vai falar para vocês o que está escrito, o que está errado com essa forma. Legal? Essa é uma forma de validação de erro quando a gente está trabalhando no nosso código. E daí, como que a gente faz então para testar, se a gente quiser testar o nosso aplicativo? A gente tem duas formas de testar o nosso aplicativo antes de distribuir isso para os nossos usuários finais, tá? A gente pode testar enquanto a gente está usando, enquanto a gente está desenvolvendo aqui no próprio Power Apps Studio. A gente basicamente tem que
pressionar o botão de Alt do teclado e eu consigo ter todas as ações de clicar. Tá vendo que se eu clicar sem segurar o Alt, não estou segurando o Alt, eu não consigo clicar em ações, eu consigo clicar para selecionar os objetos. Se você clicar em Alt, você consegue clicar em botões mesmo e você consegue fazer ações e ver o que ele está fazendo. Então, por exemplo, no clique desse botão, no select dele, eu estou mandando ele navegar para a tela Browser Screen 1 e fazendo o efeito de cover, que é aquele efeito de a tela sobrepondo a outra lateralmente. Aqui, se eu clicar em Alt, segurar o Alt e clicar, ele vai fazer exatamente esse efeito. Eu consigo simular para ver como que aconteceria isso, sem eu precisar sair do Power Apps Studio. Esse é um formato de testar. O outro formato de testar é vindo aqui no canto superior direito, a gente tem esse botão de Preview the App, que é basicamente para você visualizar como o seu aplicativo estaria funcionando se fosse já no ambiente oficial dele. Então, esse modelo é onde você testa o seu aplicativo rodando, tá? Uma das coisas que a gente ainda não tem disponível é a gente testar alguns recursos que são mobile. Por exemplo, a gente tem um recurso de código de barras, leitura de código de barras. O Power Apps ele já dá essa opção para vocês, eu já falei para vocês sobre isso. Então é só a gente ir lá e habilitar nas funções de preview da app, mas você não consegue testar esse recurso, porque esse recurso vai exigir câmera do celular, você não está rodando no celular, você está rodando no computador, então você não vai conseguir testar. Então alguns recursos você não consegue testar nesse modelo, mas a maioria deles sim. Tá? Então você consegue ter uma boa estrutura da sua app, um bom teste da sua app, sem necessariamente estar publicado. Tá? Então é só você clicar aqui no canto superior direito em Preview da App, ou clicar em F5, ele vai rodar o seu aplicativo no browser. Se ele tiver no modelo, se o aplicativo for no modelo celular, ele vai mostrar no modelo de celular. Se ele for modelo tablet, ele vai mostrar no modelo tablet. E daí você consegue fazer todos os testes que você quiser aqui para criação, para cadastro, para validação, para tudo que você quiser, tá? Então você consegue fazer tudo que você faria em termos de aplicação na hora de rodar, você consegue testar por aqui, inclusive testar as ações, esse tipo de coisa, e ele vai fazer tudo o que tem que fazer. Tá? Então esse é um modelo de testar, é só você clicar no canto superior também para fechar e você consegue testar o seu aplicativo. Isso é importante para vocês terem uma noção do que seu aplicativo está fazendo antes de distribuir. Como eu estou falando para vocês, tem como a gente distribuir o aplicativo para outros usuários acessarem, mas vocês podem testar. E não só isso, depois que vocês já distribuíram a primeira versão para o cliente de vocês ou para os usuários de vocês podem continuar trabalhando aqui, salvando, testando na máquina de vocês alterações para versões novas e depois vocês só publicam e aí sim vai estar disponível para os usuários, tá? Então, por exemplo, esse aplicativo aqui, ele já tem uma versão publicada, já tem uma versão que as pessoas estão usando, mas eu quero fazer algumas alterações aqui nesse aplicativo para a gente poder deixar um pouquinho mais bonito ou alguma coisa do tipo, e daí eu quero trocar algumas informações, quero trocar algumas cores. E depois que eu trocar essas cores, aí sim eu vou distribuir de novo e eu vou salvar esse aplicativo de novo para ser distribuído para os nossos usuários. Então o que a gente vai fazer? Fiz algumas alterações, ele vai já salvar para mim aqui. Então eu vou aqui no canto superior esquerdo, File, Save, ele vai salvar o meu aplicativo. A partir do momento que eu salvo, eu consigo publicar ele para outras pessoas acessarem. Então, tá vendo? Salvei. E aí ele me dá a opção de publicar. Enquanto eu salvei e não publiquei, essa versão não está disponível. Então, se as pessoas usarem agora esse meu aplicativo aqui, elas vão ver ainda aquele botão vermelho, elas não vão ver aquelas ações que eu fiz de alteração. E eu posso vir aqui e publicar, ele vai falar para mim que eu estou publicando essa versão. E sempre que vocês publicarem, ele vai criar novas versões, tá vendo? Ele publicou, eu posso compartilhar essa aplicação, se ela já não estiver compartilhada. E eu posso clicar em See All Versions, que eu já falei para vocês, mas é onde a gente gerencia tudo aquilo que tem na nossa app, tá vendo? Então a gente tem todas as versões que a nossa app foi publicada. Isso é interessante porque se vocês fizerem alguma publicação que não foi legal, que aconteceu alguma coisa de errado e vocês precisam voltar rápido para a versão anterior que estava funcionando, você pode vir aqui e só dar um restore e ela vai funcionar perfeitamente. E você consegue ver qual que é a última versão publicada. Ok?
Bom, então com isso você consegue salvar o seu aplicativo, você consegue testar seu aplicativo e depois que você já garantiu que está tudo funcionando do jeito que deveria ser, como você gostaria, você publica ele e ele vai estar disponível para os usuários de vocês. Tá ok? Bom, era isso que eu tinha para falar nessa aula. É só para mostrar algumas dicas de como você pode testar e publicar o aplicativo de vocês. É legal que vocês conseguem fazer uma estrutura legal aqui, salvar bem, testar bem, criar as coisas que vocês precisam criar, testar bem antes de publicar para os usuários de vocês, principalmente as partes de conexões que eu falei para vocês. É muito importante essa parte de conexões, vocês testarem bem, para que vocês consigam publicar isso de uma forma mais estruturada para o cliente, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse módulo. É claro que é um módulo mais básico, é um módulo para dar uma base para vocês, como eu comentei. A gente vai ter mais aulas nesse canal. Fiquem ligados, compartilhem, curtem esse canal. E esse vídeo também ajuda bastante na divulgação. E mandem sugestões para mim nos comentários, nas minhas redes sociais, para que eu possa gerar mais conteúdo para vocês, que faça mais sentido, que seja interessante para vocês crescerem no mundo de Power Apps, Flow, SharePoint e tudo mais. Tá bom? Obrigado por terem me acompanhado e até a próxima.